para voltar, que não dá problema, não. Florêncio vai conduzir conosco a fala, falando um pouco da própria experiência, e depois a gente abre a possibilidade para que a gente possa conversar, fazer perguntas e trocando experiências e impressões com ele. Eu peço que todos mantenham o microfone desligado e só liguem o microfone quando forem falar, né, para não dar eco. E dito isso, a palavra está com você, meu amigo, para você começar a conversa conosco. Seja bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Muito obrigado. Eu adoro contar histórias. E as histórias, elas têm feito parte têm feito parte, inclusive, da minha carreira acadêmica, porquanto o nosso trabalho investigativo assenta sobre o método autobiográfico ou o método das histórias de vida. Então, a história está sempre presente, ou a contação de história está sempre presente na nossa trajetória existencial. E contar a história de mediunidade que trazem, que evocam as experiências com os espíritos, para mim, é extremamente significativo e prenhe de aprendizados. Porque o próprio método, inclusive, o método autobiográfico das histórias de vida, ele nos diz que quando nós olhamos para trás, quando nós revivemos as nossas histórias de vida, os nossos processos de formação, nós abrimos espaço para processos significativos de aprendizado. Então, eu sou aquilo que Kardec chama de médium natural. Eu vejo os espíritos desde tenridade, segundo que minha mãe conta os relatos da mitologia familiar. Quando eu tinha 3 meses de idade, ela viu um espírito me segurando nos braços e eu flutuando acima do berço. E ela me toma das mãos dos espíritos e sai gritando e dizendo que eu era dela. Mas as experiências significativas de contato com os espíritos começaram a se dar quando eu tinha 8 anos, por volta de 8 anos. As situações, digamos, de desencontro com meu pai, com a minha mãe, geravam de tal sorte um processo de ansiedade no meu coração que, muito possivelmente, facilitava a aproximação de entidades menos boas que, ao se utilizarem do ectoplasma, promoviam os mais variados fenômenos de efeitos físicos. Havia um espírito que nós chamávamos, eu e minha irmã, de o espírito do guarda-roupa. Era uma entidade que se manifestava como uma massa protoplásmica escura em cima do guarda-roupa, ia escorrendo até o solo e assumia a forma daquilo que posteriormente, se eu não me engano, 32 anos depois, nós viemos a saber ser um padre jesuíta com quem tivemos alguns desencontros no passado. O fato é que, quando essa entidade se manifestava, uma série de fenômenos acontecia. Os espíritos puxavam os lençóis dos nossos corpos, os quadros caíam, os objetos se moviam, as luzes acendiam, e eu me lembro perfeitamente de uma dessas experiências, quando nós saímos do quarto por medo. O armário da cozinha, a porta do nosso quarto dava para a cozinha, o armário se abre e os pacotes de milharina eram atirados ao chão por mãos invisíveis. O tempo vai passando, os meus pais, profundamente supersticiosos, admitiam que aquele fenômeno era real, mas produzido pelo fato de que a nossa casa estava localizada numa encruzilhada. Eles não admitiam a possibilidade de que eu, em verdade, era o epicentro do fenômeno. E isso só se ressignificou quando, por conta da intervenção maravilhosa da minha avó, de quem eu herdei, inclusive, algumas perspectivas de espiritualidade, se fez sentir nessa trajetória por conta de uma experiência impactante que nós vivemos juntos, quando eu em uma determinada ocasião, fui dormir com ela.
Ela já estava separada do meu avô, eu dormia no mesmo quarto, e ela, minha avó, percebia quando alguma coisa diferente estava para acontecer. E eu gosto muito de repetir essas histórias, porque lembrar de vó é lembrar de doçura, é evocar amorosidade, é evocar acolhimento, é evocar ternura e é evocar cheiros, como, por exemplo, o mingau de sagu que ela fazia e que colocava aquele pozinho de canela delicioso e que perfumava a nossa casa inteira. Então, nessa oportunidade, ela percebendo que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo, porque quando os espíritos se aproximavam, eu ficava profundamente agitado, ela me pede para sentar, toma de um raminho de uma planta e faz o sinal da cruz em cima da minha cabeça, emitindo o seguinte enunciado, que eu gravei até os dias de hoje, dado o impacto emocional que aquilo me causou, no sentido positivo, e também por conta do bem-estar que eu experimentei a posteriori. Então, ela dizia assim: Florêncio Reverendo Antão Neto, se te botaram olhado, quebranto, espanto, usura, inveja, ambição e olho grosso, eu a retiro. Quem a retira não sou eu, são os poderes de Deus e da Virgem Maria. Amém. Maria Santíssima esteja sempre contigo. O teu anjo de guarda, com a permissão de Deus, te guarde e te livre das astúcias do Satanás, visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No meio dessa prece, eu percebo um espectro se aproximando da porta do quarto, e de dentro desse espectro sai uma face bem macilenta de uma mulher morena e bem magra. E a mulher começa a balbuciar algumas palavras que eu ouvia dentro da minha cabeça. O som ecoava dentro da minha cabeça, como se eu estivesse dentro de uma sala fechada com uma boa acústica. E eu ouvi o primeiro nome: diga a ela que eu sou Lelé. E então eu perguntei à minha avó: vovó, quem é esta senhora que está aí? Aí ela olhou para a porta e me perguntou: quem é meu filho? Porque eu não estou vendo ninguém. Eu disse: mas ela está aí, vovó. E ela está a dizer que é Lelé. Então, quando eu disse isso, ela se levanta da cama e faz o sinal da cruz e diz assim: Virgem Nossa Senhora. Foi algo assim muito curioso. E o espírito prosseguiu com alguns relatos, me disse ter desencarnado no quarto contíguo e que havia desencarnado de câncer do esôfago. Eu não poderia jamais saber desta situação. Eu tinha apenas 8 anos de idade, fazia 5 anos que eu havia retornado para a cidade de Tobias Barreto, porque eu nasci em Salvador, passei 3 anos em Salvador, e portanto, aquilo foi muito impactante para minha avó. De fato, Lelé havia sido babá de minha mãe e havia desencarnado naquela casa vítima de câncer de esôfago. Então, a partir dessa experiência, os meus pais passaram a entender que, de fato, algo diferente se processava comigo, mas nunca me ofereceram nenhum tipo de respaldo ou de apoio afetivo para aqueles meus momentos desafiadores com os espíritos. A igreja não me ofereceu nenhum tipo de orientação, a não ser o de que esses fenômenos aconteciam pelo fato de que eu era pagão, eu precisava me batizar, e era por isso que eu via as manifestações do diabo. Procurei um centro espírita na cidade de Tobias Barreto, a cidade muito, muito pequenininha, e lá no Centro Espírita de Vera. Eu gosto sempre de dizer os nomes, porque às vezes nós temos no movimento espírita pessoas que são céticos espíritas, e os céticos espíritas gostam de ir em busca desses dados, porque às vezes nos chamam, aos médiuns, de grandes mentirosos, ou pelo menos de indivíduos que criamos determinadas fantasias em torno do contato com os espíritos. Então eu quero reforçar que eu compartilho com vocês a história como eu vivo. E então, no Centro Espírita de Vera, eu passei a desenvolver a faculdade de psicofonia
e de passes, de mediunidade de cura. Os espíritos, eles promoviam um processo de transfiguração das cordas vocais, e isso, obviamente, gerou um certo interesse por parte dos espíritas que iniciavam, digamos assim, o seu trabalho lá na cidade de Tobias Barreto. O tempo passa, eu preciso dar continuidade aos estudos, e na cidade de Salvador, já com 14 anos, eu me vinculo ao grupo da Fraternidade Leopoldo Machado. Inicialmente ao grupo Espírita Instrutores da Paz, era um grupo de jovens, jovens espíritas, mas depois eu me vinculei ao grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, onde passei a exercitar de uma forma mais produtiva a faculdade psicofônica para desobsessão. Na época, eu era um especialista na condição de médium em desobsessão. E alguns trabalhos muito interessantes aconteceram. 3 anos depois, já de estar junto a esse grupo, em pleno processo de desenvolvimento e educação da mediunidade, com algumas manifestações, eu poderia dizer, reposicionadas na área dos efeitos físicos, porque a partir daí Sheila e José Grosso se revelaram para mim como indivíduos muito queridos de outros tempos e que haveriam de estar se utilizando das nossas energias para poder ajudar as pessoas. A faculdade de efeito físico, portanto, começou a ser direcionada para a área da saúde, ou da restauração da saúde. Os espíritos promoviam drenagens perispirituais, aconteceram fenômenos que estão registrados por Manuel Messias Canuto Oliveira, como, por exemplo, a desmaterialização de um tumor de mama, a drenagem de secreções pulmonares de uma criança que estava com febre de 39,5 graus, que foi para lá, para a instituição solicitar ajuda, sem contar no fato da transubstanciação da água em remédio e odor de éter, que era algo assim muito comum. Nesta época, eu desenvolvi um sentido de religiosidade muito pronunciado. Foi uma época em que eu imaginei, e é sempre bom nós estarmos comentando essas experiências, porque às vezes nós criamos a fantasia de que, por conta do exercício mediúnico, ou por conta de nós nos termos vinculado a uma expressão religiosa, nós teremos que nos tornar santos de uma hora para outra. E então, nessa época, eu desenvolvi esse sentido de religiosidade tão pronunciado que eu já estava me achando um Francisco de Assis. E, na verdade, eu queria mesmo me transformar em Francisco de Assis. Eu tinha, como ainda tenho, uma veneração por essa figura católica, mas que antes de ser católica é um grande homem e que pode, de fato, se transformar em uma referência excelente para um caminhar seguro no campo da ética cristã. E então, nessa época, eu estava mergulhado nesse processo, entrei num ônibus, saído de uma reunião mediúnica que havia sido maravilhosa, e os espíritos me testaram. Era um domingo, não, melhor dizendo, era um sábado, eu estava voltando para a minha casa, o ônibus estava vazio, era tarde já da noite, e do meu lado não havia ninguém, até que no ponto seguinte entra um senhor que se senta ao meu lado. Era um mendigo, uma pessoa muito suja e com um odor insuportável. Então, nesse momento, eu olhava para fora e me lembrava de Francisco de Assis e do quanto que eu teria que suportar aquela experiência. E aí eu ficava repetindo: muito obrigado, Senhor, por essa experiência maravilhosa que eu estou vivendo. E o mau cheiro recendia. E eu, muito obrigado, Senhor, por esse perfume maravilhoso que está chegando às minhas narinas.
O tempo vai passando e eu vou ficando nauseado. Chega um determinado momento que eu olho para fora da janela e faço a seguinte oração: Senhor Jesus, Francisco de Assis vai ficar para uma próxima oportunidade, porque eu não estou aguentando. E então eu me levantei, saí do ônibus e enfim, esperei o próximo para voltar para casa. E a partir daí eu fui dosando, digamos, esse meu anseio pelo desenvolvimento de uma religiosidade que, naquele momento, era extremamente imaturo, dado a pouca experiência de vida que eu possuía, experiência de vida religiosa. Mas o fato é que o tempo foi passando e os espíritos sempre me propuseram novos desafios. 3 anos depois, já com 17, os pintores nos apareceram e solicitaram-nos um momento de concentração e prece diante de um pacote de giz de cera e de 10 cartazes que eles disseram que haviam num armário na sala mediúnica. Diga-se de passagem que na sala mediúnica o armário só podia ter acesso ao armário o coordenador. Nós não tínhamos a chave. E então o coordenador, o Messias, disse: olha, Florencio, vamos ver se esse material está lá. Abriu o armário e, para nossa surpresa, e dos 35 participantes da reunião mediúnica, havia em cima, numa prateleira, um pacote de giz de cera e embaixo 10 cartazes que eram, em verdade, publicações da Federação Espírita Brasileira, do Departamento de Infância e Juventude. Os espíritos queriam usar o verso do cartaz. Não havia, portanto, papel apropriado para o trabalho. E aí eles nós colocamos na mesa, a reunião estava na penumbra, eu fechei os meus olhos e um diálogo se estabeleceu com o espírito de um senhor velhinho que eu não conhecia, não sabia quem era. E esse senhor velhinho me disse o seguinte, depois de eu dizer para ele: olha, eu não sei desenhar absolutamente nada. Aí ele me falou: isso é um problema seu. O que nós queremos que você faça é fechar os seus olhos e orar. E foi o que eu fiz. Fechei os olhos, comecei a orar e passei a sentir uma expansão psíquica diferente. Eu costumo dizer às pessoas que a sensação que eu tenho durante esse processo de expansão perispiritual é muito semelhante ao de uma pessoa que bebeu e que começa a sentir os primeiros sintomas da alta da taxa de álcool no seu corpo. O rosto começa a ficar muito quente e com aquela sensação elétrica de falta de controle. Eu senti aquilo no corpo inteiro, senti choques nas costas e nos braços e fui entrando num processo mesmo de transe profundo que foi muito tempo depois comprovado pelas pesquisas científicas. Quando eu voltei desse estado, os 10 cartazes estavam pintados com uma excelente qualidade e o que fez com que nós repetíssemos a experiência. Aí fomos em uma outra oportunidade, o trabalho se repetiu com um pouco mais de qualidade do que aqueles 10 anteriores. Era na penumbra que nós, melhor dizendo, era na escuridão que nós desenvolvíamos o trabalho. Passamos a treinar com a luz verde, depois com a luz vermelha, depois com a luz azul, até fazermos o trabalho em presença de luz. Então, de lá para cá, o Renoir tem coordenado o trabalho de pintura mediúnica, são cerca de 115 pintores que já se manifestaram, das mais diversas épocas, os mais antigos do século XIII e os mais novos do século XX, inclusive com manifestações de espíritos que haviam sido pintores, cujos familiares estavam presentes na plateia, o que foi, assim, algo surpreendente e profundamente tocante para todos nós, os que estávamos vivenciando aquela experiência.
Então, nós temos uma estimativa, já deixamos de contabilizar, só temos essa estimativa de cerca de 37 mil obras executadas das mais diversas formas, com as duas mãos, com os pés, com os três membros, o pé direito, a mão direita e a mão esquerda, ao mesmo tempo, com características não só de demonstração, eu uso essa expressão, vocês me perdoem se soar pesado, mas não só com demonstrações de peripécias psíquicas, mas com possibilidades de consolidação, de espaços de reflexão em torno da imortalidade da alma através de pinturas mediúnicas consoladoras. Da mesma forma que nós temos as cartas consoladoras que o Chico recebia, que o Orlando ainda recebe, nós também temos as pinturas mediúnicas consoladoras. É claro que essas experiências, elas não são experiências constantes, mas acontecem de uma forma relativamente frequente na nossa trajetória. A pintura mediúnica se tornou conhecida por conta da vontade dos espíritos, isso tem me levado aos mais variados lugares. O objetivo principal seria esse, o de promover reflexão em torno da imortalidade da alma. Independentemente de credo religioso, eu, que na condição de médium espírita, aproveito esses momentos que os espíritos nos proporcionam, nas expressões de mediunidade pública, para poder trazer o conteúdo da doutrina espírita que eu entendo como sendo pertinente e importante aos momentos existenciais que nós estamos vivendo. E então, por conta dessa exposição, aliás, melhor dizendo, e no segundo momento nós temos o outro objetivo. Os espíritos disseram que a pintura mediúnica viria na nossa trajetória existencial como um suporte das obras sociais e assistenciais que nós deveríamos desenvolver. Em 99, Sheila me apareceu. Sheila já estava presente na nossa caminhada há um bom tempo e me colocou sobre os ombros uma responsabilidade tremenda, a de que eu deveria ser a materialização dos braços de mais de 2.000 espíritos que investiam no nosso processo reencarnatório. Vocês vejam, eu tenho 2.000 avalistas. Não são as 2.000 virgens, não, viu, pessoal? Daquela história de Chico Xavier. São 2.000 avalistas no plano espiritual. Eu devo ter sido uma coisa assim, bem ruim mesmo, bem rasteira, bem carroceira, para poder ter a necessidade do aval de almas tão queridas. Então, ela disse que eu seria a materialização das mãos dessas almas. Eu disse para ela, na época, que não tinha dinheiro, que era um simples trabalhador, eu trabalhava na Varig, era um agente melhor dizendo, trabalhava na VASP, depois fui trabalhar na Varig, eu era um agente de passageiros, sonhava em ser comissário, mas as circunstâncias da vida não me permitiram. Eu me sinto nessa área a Marta Rocha da aviação brasileira, porque, vejam, vocês vão entender porque eu estou dizendo que eu sou a Marta Rocha. Marta Rocha perdeu o concurso de Miss Universo por 2 polegadas, não sei se vocês se lembram disso, né? E eu perdi a oportunidade de entrar para o voo por conta de 3 centímetros a mais. Vocês imaginem o quão doloroso que foi para mim receber essa notícia, porque eu havia passado por todo o processo seletivo, inclusive a prova de inglês, que era, digamos assim, o terror de todos os indivíduos que queriam ser comissários de voo. E então, por conta das circunstâncias da vida, e talvez pelo futuro que me aguardava, eu não tive condições de ser comissário de voo. Pois bem, o fato é que eu disse para ela que não tinha
condições, aí ela disse, mas você tem amigos. Nós aqui do nosso plano de ação formamos uma equipe de mais de 2.000 almas e nós haveremos de te ajudar. Você aceita a proposta? E eu disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sempre fui muito obediente aos espíritos, sempre fui. Porque eu aprendi que todas as vezes que eu me desviava das orientações e das vontades que eles, de certa forma, me propunham, eu me dava mal. Então, como eu não queria me dar mal, eu sempre busquei, digamos, ser obediente ao que eles nos orientavam. Então, não tinha jeito, nós aceitamos a proposta, criamos a instituição, que funcionou na sala da nossa casa, nos primeiros momentos, e a coisa mais curiosa do mundo é que, a partir da fundação do Grupo Espírita Sheila, começaram a surgir convites para a pintura mediúnica, de onde nós nem imaginávamos que poderia aparecer. E foi isso que deu o suporte financeiro para que nós pudéssemos alugar um espaço de 30 metros quadrados durante um ano e, posteriormente, nós fomos, etapa por etapa, trabalhando em prol dessa instituição até chegarmos a esse complexo que alguns de vocês já conheceram, que nós chamamos Comunidade Maria de Nazaré, da qual o Grupo Espírita Sheila é o seu órgão gerenciador. Temos 3 prédios, é uma instituição assim muito bonitinha, a gente cuida com muito carinho, porque nós entendemos que tudo aquilo que é belo afaga a alma. Eu não tenho a mínima, o mínimo pudor na condição de ser humano, na condição de dirigente de uma casa espírita. Eu não tenho o mínimo pudor em oferecer para as pessoas que aqui chegam conforto, beleza, porque eu entendo que Deus está também na beleza. Embora nós temos aí algumas considerações que dizem que centro espírita tem que ser bem pobrezinho, bem acabadinho. Essa, enfim, é a minha visão, e eu gostaria que essa nossa visão fosse respeitada, muito embora nós temos algumas outras considerações, outras perspectivas nesta área. Bom, com essas viagens para o exterior, foram surgindo muitas, como eu poderia dizer, muita curiosidade em torno do fenômeno. E isso, claro, chamou a atenção daqueles indivíduos que se dão ao trabalho de investigar as manifestações humanas. Então, a nossa primeira pesquisa aconteceu na cidade de Coimbra, em Portugal, isso por volta de 2002, uma junta médica com peritos em arte e com advogados, porque eles avaliaram tudo, analisaram o nosso trabalho. E um desses, o Dr. Mário Canelas, emitiu um parecer que foi publicado na revista Espírita, uma revista espírita portuguesa da Associação Cultural Espiritualista em Viseu. Esse senhor, o Dr. Mário Canelas, é um dos homens mais poderosos da ciência portuguesa. Ele tinha na sua casa quadros de Benedito Calixto, um pintor brasileiro, tinha quadros de Goya, quadros originais desses grandes pintores, portanto, era um homem conhecedor de arte. E ele emite esse parecer dizendo que o que os espíritos lhe ofereceram, em termos de fenômeno, está humanamente impossível de ser desenvolvido por um ser humano no estado normal e com os olhos abertos. Na época, os espíritos estavam fazendo o trabalho com os olhos completamente fechados e eles ainda colocavam um anteparo na minha visão. A segunda atividade científica se deu no Instituto de Psicobiofísica da Faculdade Bezerra de Menezes, na cidade de Curitiba. Desse encontro surgiu o livro Estados Alterados de Consciência e Mediunidade, do professor Dr. Carlos Alberto Tinoco e Carlos Alberto Guimarães.
O último é um doutor em psicologia, se eu não me engano, ele é professor titular da Universidade Federal da Paraíba. E esse livro trouxe algumas contribuições bem interessantes ao esclarecimento daquilo que vem a ser um estado de transe anímico para a produção de pintura e um estado de transe mediúnico, que foi o meu caso, para a produção de pintura. E lá nós tivemos também uma junta de psiquiatras, de críticos de arte da Escola de Belas Artes do Paraná, que deram o seu parecer, que foi muito favorável aos estilos dos espíritos que se apresentaram, onde eles ressaltaram verossimilhança dos trabalhos que foram produzidos. Depois nós tivemos mais um encontro em Coimbra com o grupo de patologia experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Eram 5 médicos e um catedrático que coordenava esse grupo, e eles traçaram um projeto para poderem entender o que se passava no cérebro do médium durante o processo de transe. Obviamente que nas instituições seculares, a questão da prova ou da comprovação da imortalidade da alma, ela é secundária. Porque o que eles estão interessados em saber mesmo é como se processa o funcionamento do cérebro, digamos, durante o transe mediúnico. E comparar, obviamente, o funcionamento, as configurações desse cérebro em transe com outros estados, digamos, de funcionamento cerebral em outras pessoas, como, por exemplo, estado meditativo, estado de oração, ou surtos psicóticos. Mas, infelizmente, essa pesquisa ela não foi adiante, porque um furo de reportagem colocou todo o projeto, todo o percurso abaixo. Eles iniciaram a pesquisa comigo e com uma médium de psicofonia. Os resultados foram muito promissores, porque inicialmente eles queriam medir o nível de consciência em que nós nos encontrávamos naquele momento, e para isso se utilizaram de um aparelho chamado biespectrômetro. Esse aparelho ele mede o nosso tônus muscular e a atividade elétrica do córtex pré-frontal e frontal. Nós ficamos conectados com um eletrodo na fronte, e aí ele vai fazendo a leitura de todos esses elementos para indicar o nível de consciência em que o indivíduo se encontra. 90 a 100, o indivíduo está desperto, aí vai descendo, aí torporoso, sono profundo, até chegar a uma zona de 60 a 40, que é a zona de digamos, completo rebaixamento da atividade cortical por infusão de anestésicos. O aparelho ele mede, digamos, a nossa atividade cerebral durante o processo de anestesia geral. Então, quando o nível de consciência de um indivíduo chega a essa faixa de 40 de 60 a 40, os anestesistas sabem que a anestesia está funcionando, que o indivíduo não vai sentir dor, que o indivíduo não vai falar e que o indivíduo, muito menos, vai se movimentar. Só que uma incongruência se estabeleceu. Os espíritos me levaram a um estado de alteração cerebral tão profundo que o meu nível chegou ao nível 47, dentro dessa faixa de anestesia geral. E eu tenho o gráfico ainda hoje, felizmente sobrou o gráfico para poder apresentar isso. E então, nesse nível 47, uma incongruência foi gerada com a literatura médica, porque a despeito de estar com esse rebaixamento cortical tão significativo, os espíritos estavam fazendo 2 quadros ao mesmo tempo e ainda verbalizando em francês com o pesquisador. Isso gerou neles uma grande expectativa, mas infelizmente a pesquisa não teve condições de ir adiante.
A quarta pesquisa aconteceu no ano de 2013, junto ao doutor Júlio Prieto Pérez, Alexander Moreira de Almeida, que é daí, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e com a doutora Alessandra Gnatto Manieri, com 2 outros pesquisadores alemães. E então eles nos submeteram a 9 dias de ressonância magnética funcional. Isso é só para vocês terem uma ideia, pessoal, porque isso é muito engraçado. Nós, os médiuns, sofremos horrores. Eu não estou aqui querendo dizer para vocês que eu sou vítima, não. Eu não estou querendo me colocar numa posição de coitadinho, de maneira alguma. Mas, para além das porradas e das injustiças que a gente recebe no movimento espírita, a gente ainda tem que aguentar, por exemplo, as experiências de claustrofobia na condição de cobaias para que essas pesquisas pudessem acontecer. E eu, particularmente, gosto muito de pesquisa, porque eu sou pesquisador, eu sou cientista, eu faço parte de grupo de pesquisa científica, sou vinculado na área de humanas, obviamente, mas sou vinculado a um grupo de pesquisa científica. Então, eu gosto de saber das verdades por detrás, digamos assim, dos fatos que nós estamos vivendo. Então, eu me predispus a entrar naquele tubo que era extremamente assustador. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Então, quando eu entrava lá, eu já pedia logo, por favor, me tira da consciência, me tira da consciência. Os espíritos eram sempre muito generosos, e eu entrava logo em transe, sentia aquele processo de paz enorme que crescia dentro da minha alma, e ali dentro nós vivemos experiências significativas. Nós temos já 7 anos, eles estão ainda tabulando os dados, vejam como é complexo para desenvolver um trabalho, ou apresentar um trabalho quantitativo, como foi o dessa pesquisa. Porque eles precisam cruzar dados, precisam avaliar as zonas cerebrais, mas o que eles puderam retirar, e o doutor Júlio Prieto Pérez aqui na nossa instituição trouxe-nos algumas considerações, foi o fato de que o córtex pré-frontal e frontal, e o córtex auditivo, assim como o córtex occipital, em diversos momentos estavam completamente apagados, em detrimento da atividade que os espíritos estavam desenvolvendo. Então, esses foram achados bem interessantes. Eu conversei com ele essa semana, curiosamente, ele me disse que já estão trabalhando no artigo para poderem sacar as considerações finais ou as conclusões, a fim de apresentarem à comunidade científica e a todos nós que estamos ansiosos para isso. E a última pesquisa, que já está aprovada pelo Comitê de Ética da plataforma Sucupira, se eu não me engano, não, da plataforma Brasil, essa última pesquisa está trabalhando com redes cerebrais. Trata-se de um grupo da Universidade Federal do Estado da Bahia, do doutorado de difusão do conhecimento, e a área é neurociências. Então, o chefe dessa investigação é o professor Dr. José Garcia, e a pesquisadora responsável é Juliana, se eu não me engano, ela é psicóloga. Tem mais 3 outros pesquisadores que estão envolvidos no processo. Então, eles me pediram para fazer uma avaliação preliminar, e nessa avaliação preliminar, eles me colocaram conectado a um eletroencefalógrafo. Os espíritos desenvolveram as atividades que entenderam que deveriam desenvolver, fizeram uma psicografia, e os pesquisadores, mais uma vez, ficaram profundamente impactados. Primeiro, eles queriam saber qual era o tipo de onda cerebral que era produzida durante o processo de transe. Então, a primeira onda cerebral mais marcante foi a onda alfa. E as ondas alfa, nós todos sabemos, elas surgem
no cérebro quando o indivíduo está em processo de relaxamento, em processo de meditação. Normalmente, as psicofonias, as psicografias, elas são produzidas na presença desse tipo de onda. Só que uma outra situação aconteceu. Os espíritos, mais uma vez, aprofundaram o transe a tal ponto que o cérebro passou a agir no padrão delta, com 3,5 Hz de onda delta, o que significa dizer que eu estava em estado de sono profundo. Mas como o indivíduo estava em estado de sono profundo, estava produzindo desenho, estava psicografando, entre outras coisas. Então, essas são perguntas que eles precisam resolver ainda. E a segunda etapa da pesquisa era saber se o espírito que se comunica, ou se aquele processo de transe reconfigura as redes cerebrais do indivíduo. Por quê? Porque é sabido em neurociências que cada pessoa possui a sua rede cerebral. É a forma como os neurônios se comunicam durante o processamento de alguma situação proposta ao nosso cérebro. E isso confere, por exemplo, a nossa identidade cerebral. Da mesma forma que a nossa digital nos identifica e da mesma forma que essa digital não é igual para todas as pessoas. Cada um tem a sua. Então, e ela não muda. E a digital não muda. Assim como a rede cerebral não muda. Então, eles queriam saber, será que muda a rede cerebral do indivíduo em transe? E pasmem, meus amigos. O meu cérebro, no estado de consciência, ou a rede cerebral que se configura em mim, no estado de consciência, é completamente diferente da rede cerebral configurada no estado de transe. Então, se você compara as duas redes cerebrais, você diria que são duas pessoas diferentes. E aí, o que eles querem fazer agora? Será que o mesmo espírito, se comunicando através de dois médiuns diferentes, poderia produzir a mesma rede cerebral? Essa é uma pesquisa que ainda vai ser desenvolvida. Eu estou inserido nessa pesquisa por conta do Covid. Eles não puderam dar prosseguimento, infelizmente, mas ela vai acontecer. E aí sim, meus amigos, se essa condição de similitude de redes cerebrais provocadas por um mesmo espírito em dois médios diferentes se comprovar, aí nós teremos um grande salto no que diz respeito à comprovação científica da existência do espírito, da sobrevivência da mente ao fenômeno biológico da morte. Então, aí sim a gente vai dizer que a ciência efetivamente, a ciência ordinária, comprovou efetivamente o espírito. E a gente torce para que isso, de fato, aconteça. Né? Então, essa é um pouco da minha história, obviamente muito reduzida, eu teria várias outras coisas para poder falar, mas eu gostaria de deixar que vocês pudessem conduzir um pouco mais essa nossa conversa, que me traz muita alegria e muita satisfação. Me lembrei de uma situação. E nesse caminhar, no ano de 1992, eu tive um desdobramento e me localizei numa espécie de centro de construção do saber, muito antigo. Era muito antigo. As estruturas desse centro eram de pedras, aquelas pedras muito largas, tipo construção do século XIII, do século XIV, aquelas construções de pedra muito, muito largas e assim, muito possivelmente Grécia ou Itália. Muito possivelmente Grécia ou Itália. E naquela ruína havia uma espécie de reunião
todos discutiam sobre alguns aspectos do conhecimento. E eu atravesso um dos pórticos e de lá de dentro sai um homem de paletó, com uma gravatinha borboleta, com aquela barba bem fechada, e o cabelo dele era castanho claro, aquele cabelão assim, muito bonito. Ele sai e olha para minha cara: ó, meu filho, nós estávamos lhe esperando, conversa mais alguma coisa que eu não me lembro. E aí eu pergunto para ele: mas quem é o senhor? Ele me dá o nome e eu volto para o corpo. Quando eu volto para o corpo, eu só conseguia repetir Yvon Cury. Yvon Cury. E eu, meu Deus do céu, mas Yvon Cury, esse nome é muito estranho. Que espírito é esse? Porque Yvon Cury era um artista, né? Era um artista, era alguma coisa assim, não sei. Enfim, aí o tempo passa, eu vou para uma reunião mediúnica com Rui Diamantino, um médium do Núcleo Espírita Francisco de Assis, uma pessoa muito querida, é psicólogo, e um médium de grandes possibilidades. Foi, para mim, uma grande referência. E então, Rui Diamantino, sem saber absolutamente nada, psicofona um espírito que trazia uma voz baritonada, uma voz metálica, um homem que me trazia, naquele instante, uma energia de muita segurança. E então ele diz no final: meu filho, eu não sou Yvon Cury, conforme você pensava. O meu nome é Ivon Costa. E eu estarei acompanhando você nas suas atividades mediúnicas a partir de agora. Então, esse espírito começou a se manifestar. Aqui no Sheila, por exemplo, Tarcísio detesta Dr. Ivon Costa. Porque Dr. Ivon Costa é muito reto, muito seguro. E baiano não gosta, baiano, nordestino não gosta de retidão, não gosta de disciplina. Então, o pessoal tem uma certa resistência a aceitar a disciplina que o nosso querido benfeitor nos impõe. Eu não sei se isso acontece aí com vocês também, mas aqui acontece. E aqui a gente tem uma relação com os espíritos bem humanizada. Não é o fato dele ser um espírito superior que nós haveremos de atendê-lo nas suas demandas em gênero, número e grau. As pessoas, elas precisam ter as suas opiniões, ter direito às suas opiniões e às suas visões sobre o que os espíritos nos trazem. Mas o fato é que o Dr. Ivon Costa é muito reto, muito direto. Em uma ocasião aqui na nossa instituição, que nós estávamos vendendo os ingressos para o nosso primeiro encontro sobre mediunidade, quando nós chegamos na metade, eram 200 ingressos, quando nós chegamos na metade, o Dr. Ivon Costa apareceu e disse para mim que conteúdo espírita não se vendia. Olha só. Conteúdo espírita não se vendia. Eu disse: pois é, doutor Ivon Costa, não se vende, mas o senhor não se esqueça de que nós estamos no mundo material. E, por isso, nós precisamos de recursos financeiros para podermos manter esse trabalho. Aí ele chegou e disse: mas, por acaso, os pintores não estão na sua trajetória de atividade espírita para lhe oferecerem o suporte necessário da energia financeira para que esta se transforme em benefício às outras pessoas? Aí eu disse: de fato, e o senhor tem toda a razão. Aí ele disse: então, meu filho, devolva o dinheiro todo às pessoas. E aquilo, a gente botou a mão na cabeça, nós conseguimos devolver o dinheiro, e a partir de então, todas as atividades de construção do conhecimento espírita que nós desenvolvemos aqui no Sheila têm sido gratuitas. Todas. Nós trabalhamos antes, os pintores nos ajudam, conseguimos levantar os recursos, e a partir de então pagamos as passagens dentro do possível, né, porque às vezes tem umas pessoas que nos dão passagens, né, Vinícius? Se esquecem de cobrar as passagens para a gente, né?
E a gente fica assim, muito feliz com as doações que esses amigos queridos nos fazem, porque, obviamente, a instituição vive única e exclusivamente dos recursos financeiros da pintura mediúnica. Então, é esse o nosso amigo. Um amigo que defende a nós, os médiuns, sabe? Doutor Ivon Costa, eu sinto isso. Eu sinto esse carinho que ele tem para com os médiuns, para com os médiuns jovens. E eu sinto dele uma necessidade de aproximar novamente o plano espiritual do movimento espírita que ficou extremamente teórico. Nós somos espíritas, ou nós temos sido espíritas de teoria. E por conta disso, temos entendido muito pouco de funcionamento mediúnico. E é exatamente por conta dessa falta de entendimento que algumas séries de dificuldades têm se processado dentro das nossas reuniões, inclusive nos julgamentos das formas individuais dos médiuns atuarem, porque às vezes a gente quer encaixar cada médium, digamos, dentro de um modelo, de um modelo imaginado ou fantasiado como sendo o melhor modelo, como sendo o modelo correto, quando, em verdade, a faculdade mediúnica ela é um fenômeno individualizado que sofre as consequências do passado reencarnatório do indivíduo, da sua história de vida, da sua estrutura biológica, dos seus processos psicológicos e socioculturais também. E com relação ao nosso Vinícius, o doutor Ivon Costa já me dizia que passava, que havia um jovem médium, porque ele tinha um grande interesse, e que um dia nós haveríamos de nos encontrar. Eu achei bem curiosa essa consideração de doutor Ivon Costa. Comecei a procurar esse tal desse médium, até que um dia eu olho para a cara de Vinícius e mando uma mensagem para ele. Na verdade, eu não sabia quem era Vinícius, né? Mas eu mandei primeiro uma mensagem para ele no Facebook. Foi assim que nós conhecemos. E ele, muito vaidoso e orgulhoso e pedante, não respondeu a minha mensagem. Quem era eu, afinal de contas, né? Um baiano velho de lá de Salvador, e para que responder? Mas aí aconteceu uma coisa muito curiosa. O Tom, que é um nosso amigo em comum, começou a conversar comigo e nós falamos sobre as experiências do Dr. Ivon Costa. Aí Tom disse assim: Florencio, você conhece Vinícius? Eu disse: já conheço de desdobramento, já tive com ele lá, é filho do Dr. Ivon Costa, eu tenho tudo isso gravado, viu, Vinícius? Se você quiser, depois eu mando para você. Foi uma conversa que eu tive com Glaudston, do Rio de Janeiro. Aí Glaudston disse: pois é, Florencio, eu vou aproximar vocês. Eu disse: menina, eu já mandei mensagem para ele. E foi aí que eu comecei a bater papo com o Vinícius e nós descobrimos esses pontos em comum, né? E que, de certa forma, confirmam que se trata da mesma individualidade. Eu acho até que o Dr. Ivon Costa dá muito mais atenção a Vinícius do que a mim. E eu fico muito, muito enciumado com isso, viu, meninos? Muito enciumado. Dr. Ivon Costa dá mais atenção para ele, né? Porque, assim, Vinícius é um cara do pensamento, da lógica, não é? da filosofia, dos processos críticos reflexivos. Na minha alma, digamos assim, ainda viceja os processos da religião, da filosofia religiosa. Talvez por isso ele não se aproxime tanto assim, né? Mas é uma alma muito querida, é um espírito por quem eu tenho profunda gratidão. Não é o nosso mentor espiritual, mas é um dos espíritos responsáveis e avalistas do meu processo reencarnatório, a quem eu agradeço muito e a quem eu agradeço a oportunidade de ter conhecido a Sociedade Primavera, ter conhecido vocês, ter conhecido aquela casinha tão, tão linda e perfumada, e eu espero mesmo que
que nós possamos estar juntos em espírito e verdade várias outras vezes, sabe? Nessa convivência maravilhosa que tem faltado tanto no nosso movimento, né? Esse nivelamento, né? Esse nivelamento de emoções, nessa humanidade tão nossa e tão necessária, sabe? Porque quando nós trabalhamos, ou quando nós primamos, penso, pela vivência da nossa humanidade, nós cedemos pouco espaço para a hipocrisia, sabe? Esse é um pensamento que eu sempre trago. E viver a humanidade é viver esse nivelamento, onde todos nós somos iguais, ressalvadas as experiências pessoais de cada um, mas estamos batalhando para crescer, trabalhando pelo processo de autoiluminação, lutando para vivermos um dia após o outro, e trazendo para nós essa responsabilidade de um viver ético e de um viver com mais responsabilidade social, dentro daquela premissa de Kardec que dizia: nenhum ser humano nasce com as faculdades completas, e é pela união social que nós nos completamos uns aos outros. Eu acho que esse é o princípio da caridade, né? É isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpe aí. Tem direito à réplica? Tem, claro. Ah, muito bem. Na verdade, embora seja de fato, né, o mesmo Yvon, eu fico brincando com o Florencio que o Florencio é o filho mais manso, ele é o filho mais dócil, o Vinícius é o filho mais bravo, né? Mas, de fato, assim, o modo de lidar com a mediunidade, a gente ainda conversava aqui nós dois antes de vocês chegarem, a respeito de uma questão que é muito interessante. Você não conhece o médium na reunião mediúnica, você não conhece o médium quando ele diz que é médium, você conhece o médium de verdade no dia a dia, porque a espontaneidade da faculdade é que marca a confirmação, a chancela, o carimbo. E a gente tenta ser muito discreto com essa coisa da mediunidade, né? Então, o Florencio mandou mensagem, Ivon, eu disse, mas, meu Deus, que maluquice é essa? Que homem é esse? Eu vou ficar quietinho. Mas depois foi muito legal. Inclusive, teve uma coisa curiosa que eu vou confidenciar para vocês, que foi quando nós tivemos... Antes eu vou confidenciar, depois eu faço umas perguntas que te mandaram. Nós estivemos em novembro, final de novembro, início de dezembro, em Salvador, no congresso, no simpósio de mediunidade, promovido pelo Grupo Sheila, né? E aí tivemos lá da casa Carol, eu, Sábio e Raquel, que estão ali também acompanhando a gente. E a proposta do evento era falar sobre trajetórias particulares, de mediunidade, mas quando eu fui organizar o estudo, eu comentei isso com o Sábio, comentei com a Carol, e Ivon disse assim, ninguém deve saber de você porque sua vida não é exemplar. Você tem que falar de espiritismo. De princípio fundamental de espiritismo. Aí eu fiquei meio assim e falei um pouco, muito pouco. Falei rapidamente da trajetória, desde a juventude, assim, da adolescência, e falei que havia um vínculo que ligava a gente naquela casa, que era o vínculo de Ivon, mas aí depois segui com conceitos doutrinários, muito bem. Florencio não estava assistindo o estudo. E para completar, o microfone deu problema comigo. E eu fiz o estudo, então, de voz, porque não tinha microfone para mim. Deu uma interferência, começou a pegar uma igreja evangélica do lado. Né? Aí ligava a caixa de som, o pastor pregava. Não era ele, era eu, pastor, que tinha que pregar. Muito bem. Quando eu acabei a fala e me sentei, o Florencio chegou. E aí foi muito interessante, porque os espíritos têm uma coisa muito curiosa de fazer, um modo curioso de conduzir o ensinamento. Porque ele disse para mim, não fale da sua trajetória. Não falei. Quando o Florencio chegou à tribuna para retomar a fala e conduzir, ele começou assim, vocês conheceram o Vinícius? Ele deve ter contado para vocês. Mas a relação nossa... E aí o Florencio começou a falar do Ivon, porque eu tinha começado, mas não terminei. Então, ele fez a apresentação que Ivon não deixou eu fazer. Mas deixou ele, né? Porque ele é o filho doce do pai. Mas no nosso caso, então, aconteceu a apresentação.
mas por uma via dessa de um complementar a fala do outro. Isso é muito interessante. A gente acabou descobrindo outras figuras, né? O próprio Zé Grosso, a Sheila, o Cristiano, o Juninho, né? Todas figuras que a gente repete na senda do trabalho e que são espíritos que dão assessoria ao grupo Sheila, que inspiram os trabalhos de Florença, que é um trabalho muito sério, e que inspiram a gente na primavera também. Então, isso é um índice que eu acho que a gente tem que apontar de maturidade, para que a gente saiba reconhecer isso. Primeiro, reconhecer que não estamos sozinhos. Florença falava sobre essa necessidade da gente partilhar, e é verdade. E segundo, reconhecer que os espíritos, eles têm muito zelo para que a gente consiga, nessa existência, fazer melhor do que já fez. Daí a gente tem que seguir o nosso caminho. E aí a troca de experiência, o contato, a amizade, o afeto cumpre um papel fantástico. Né? Florença disponibilizou estar aqui com a gente hoje, todo mundo assistindo junto. A gente tece uma grande rede, que é belíssima, de vínculos espirituais. Amigo, eu já fiz a minha réplica, né? Deixa eu fazer as perguntas que mandaram para você. Ó, o amigo aqui, o Marlon, ele pergunta assim: no festival literário, você falou sobre algumas fotos de pesquisa enquanto estava em transe. São dessa pesquisa que você citou, não é? Eu tenho, e eu esqueci também. Tem uma outra pesquisa que foi feita em Milão. E nessa pesquisa, foi feita pelo professor Daniele Goulart. Nessa pesquisa, ele está desenvolvendo uma câmera para a captação daquilo que o nosso olho não consegue captar. Então, ele desenvolveu uma câmera por alta exposição de raio ultravioleta e uma outra que se chama Futura. E essa câmera chamada Futura, ela capta a aura do indivíduo. A proposta dele é, posteriormente, trabalhar com a questão da saúde. Ela capta a aura do indivíduo e identifica zonas corporais que estão energeticamente condensadas ou congestionadas. E, a partir daí, lança-se possibilidades diagnósticas. Né? Ele é da Universidade de Bolonha e da Universidade de Pádua. Só que, no decorrer do desenvolvimento das pesquisas com as câmeras, ele percebeu que captava outras coisas. E campos energéticos, digamos, que não estavam teoricamente inseridos na pesquisa, aura das árvores, rostos de espectros, e então ele foi se interessando cada vez mais por esse trabalho, foi aprimorando os seus aparelhos. Então, a primeira pesquisa que ele fez comigo, ou melhor dizendo, não foi pesquisa, né? Na verdade, foi experimento, porque ele não trouxe nenhum dado, ele não trouxe nenhum acréscimo, digamos assim, nenhuma contribuição à ciência em termos escritos aí. Então, ele fez experimentos. Os experimentos são interessantes. Então, o primeiro experimento que ele fez foi com essa câmera de raio ultravioleta. Foi em 2006, se eu não me engano, foi na cidade de Módena. Então, eu estava em transe, na pintura mediúnica, ele posicionou a câmera e começou a tirar fotos. E nessa foto, em uma das fotos, surge o ectoplasma do meu ouvido, do nariz, dos olhos. O ectoplasma desce até o meu peito, forma uma cruz e se espalha de forma luminosa em cima da tela. A foto é em preto e branco. E isso deixou ele também muito entusiasmado. Ele foi fazer a pesquisa, as fotos com os quadros mediúnicos. E nos quadros mediúnicos, o que é que ele percebeu? A energia era tanta nos quadros mediúnicos que a câmera não conseguia focar a imagem, porque a luminosidade que estava à frente dos quadros era muito grande. Depois ele repetiu essa experiência em 2017,
Ele repetiu essa experiência em 2017, durante um processo de psicofonia por meu intermédio, e aí percebe-se a transfiguração do meu rosto e, ao fundo, várias imagens de espíritos, entre elas a imagem de minha mãe. Foi algo que me emocionou sobremaneira, como se fosse uma transcomunicação, uma transimagem. E aí a imagem de minha mãe estava lá, né? E agora, no ano passado, ele fez com essa futura e com a de ultravioleta. Com a de ultravioleta, o que é que se percebe? Se percebe o cordão de ectoplasma saindo do meu ouvido esquerdo, ele desce até o direito e vai até a minha mão. Da minha mão, sobe e forma 4 espectros. São 3 do meu lado direito e um outro que está muito mais diluído, digamos assim, no lado esquerdo. E um desses começa a materializar o rosto. Então, percebe-se que o espírito estava com a mão em cima da minha mão e olhando para baixo. E nas outras da máquina chamada Futura, nós temos as lâminas, as lâminas são coloridas, então mostram as áreas de conexão que os espíritos estabelecem, digamos assim, na minha cabeça ou na minha aura, aparece iluminado, são pontos iluminados e coloridos. Em uma dessas fotos, o rosto de Sidney, que foi um companheiro aqui da nossa instituição, com quem eu convivi 22 anos, foi quem me ajudou a fundar o Grupo Espírita Sheila, e que desencarnou em final de 2018, agosto de 2018, então essa experiência foi antes. Foi depois, isso mesmo, em 2019. Então, Sidney aparece me dando um beijo na testa e logo abaixo de Sidney o rosto de Henri de Toulouse-Lautrec, que é um pintor que estava fazendo o trabalho naquela hora. E em uma outra foto aparece o rosto de Renoir em energia branca, o perfil de Renoir. Eu posso até enviar para você depois, e aí você distribui com o pessoal essas imagens. Eu não sei se tem nesse computador aqui. Se tiver, eu caço aqui e depois a gente pode compartilhar, né? Ótimo, pode. Eu não sei se pode Você manda para mim no WhatsApp que eu ponho para eles. Aí eu converso com eles. Pode ser, fica melhor. E aí, essas imagens eram as que eu queria mostrar para vocês, né, naquele dia, porque infelizmente não tinha o retroprojetor. Foi um outro experimento científico bem interessante que aconteceu lá na Itália. Ótimo. A gente tem uma outra pergunta aqui, Florencio, do Eli. Ele pergunta assim: qual a distinção você faz entre transe mediúnico e transe anímico, como você citou? Porque no grupo de estudo, eles estão estudando o capítulo sobre o transe, e aí a sua fala, você falou transe mediúnico e transe anímico. Você faz uma diferenciação... O transe anímico é um estado alterado de consciência provocado por uma autossugestão hipnótica, né? O próprio indivíduo, crendo, aliás, se assenhoreando das suas faculdades espirituais, se expande de tal forma que pode provocar fenômenos símiles aos fenômenos que os espíritos, por exemplo, produzem, né? Existem indivíduos que são sonâmbulos produtivos, mas que não tem nenhum espírito desencarnado atuando sobre o seu estado alterado de consciência. São eles os que estão produzindo. Existem indivíduos, por exemplo, que produzem arte, como foi o caso dessa nossa companheira, que faz parte desse livro que foi publicado pelo Carlos Alberto Tinoco. Essa jovem entrava num processo de autossugestão tão grande que ela acreditava que estava sendo tomada por uma força exterior e fazia os desenhos, quando, na verdade, o processo era exclusivamente anímico. A gente não pode deixar de ter em conta de que tudo que os espíritos desencarnados fazem, o médium também pode fazer, no estado de expansão psíquica, obviamente.
no estado de expansão psíquica, né? Então, isso é assim que eu diferencio. O transe mediúnico é um estado alterado de consciência provocado pela união de vontades. A vontade do médium, pelo menos no sentido saudável da comunicação mediúnica, né? Eu quero dizer. Então, união de vontades do médium, do espírito, de uma inteligência extracorpórea que atua sobre o seu psiquismo e que provoca um estado alterado de consciência, mais ou menos pronunciado, de acordo com a condição biológica da faculdade mediúnica que esse indivíduo, porventura, apresente. Né? O animismo, em verdade, é estudado pela grande maioria dos nossos grupos de estudo de mediunidade, não é o animismo apresentado pelos estudiosos, como, por exemplo, Alexander Aksakov, ou como outros tantos. O animismo que nós estudamos, muitas vezes, dentro das nossas instituições espíritas, poderia muito bem ser reconfigurado como um falso positivo. Nós poderíamos reconceituar, porque o animismo em si é um fenômeno da alma, é passível de observação e é tão belo quanto o fenômeno mediúnico. Então, a gente precisa diferenciar isso, porque, na verdade, muitas vezes, ou muitos médiuns e muitos grupos de estudo mediúnico tendem a demonizar o animismo, dentro daquela perspectiva de que o animismo é uma fraude, que são conteúdos internos do indivíduo que são colocados dentro daquele processo. Isso não tem nada a ver com animismo. Nada, nada, nada. Animismo é um fenômeno tão exuberante quanto o mediunismo, produz experiências extremamente significativas, e esse animismo que nós mencionamos dentro das nossas reuniões espíritas ou mediúnicas poderia muito bem ser reconceituado como um falso positivo. É quando o indivíduo, no seu processo, digamos assim, de expansão, geraria uma mistura mais pronunciada dos seus conteúdos internos e que são mais visíveis naquele momento e que abafam, digamos, os conteúdos de um possível espírito que está pretendendo se comunicar. Me fiz entender? Acho que sim. Acho que sim. A gente tem mais duas perguntas. Eu vou te fazer uma de cada vez. A primeira pessoa pergunta assim, ó, você teve as suas experiências na infância, né? Hoje em dia você se depara com casos de mediunidade em crianças, e o que você diria para os pais que estão passando por esse momento com os seus filhos? Qual a orientação? Bom, só lá, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, lá em Kardec, a gente vai recolher informações importantíssimas. E tem um item bem interessante, mediunidade em crianças, né? Então, Kardec diz assim, se na criança o exercício mediúnico não produz nenhum tipo de alteração psíquica ou afetiva, nós estamos diante de um fenômeno natural e, portanto, não precisamos temer o processo que está acontecendo, nem barrar, nem levar a criança para uma reunião mediúnica, porque o processo ele vai se configurando no passar do tempo. Agora, estimular uma comunicação mediúnica do zero em uma personalidade infantil é uma grande irresponsabilidade, não é? Então, a gente pode administrar, tendo em vista, ou melhor dizendo, se a mediunidade é verdadeira, se a mediunidade é natural e ela está surgindo em tenra idade, a gente administra da melhor forma possível, e se for o caso, e talvez os espíritos podem até orientar, levar a criança para um tipo de atividade de passe, ou mesmo atividade mediúnica. 12 anos, 13 anos, não nos esqueçamos de que as médiums
que receberam o Livro dos Espíritos eram muito jovens. Eram jovens, 13, 14, 15 anos, embora tenham umas pesquisas dizendo que elas tinham um pouco mais de idade. Mas, teoricamente, elas tinham 13, 14, 15, 16 anos e produziram a maravilha que nós temos como a doutrina espírita. Não é? Então, a gente precisa olhar com mais carinho. E uma outra coisa eu vejo também com preocupação é a mediunidade nos jovens. Nós, no movimento espírita, tendemos a embotar as faculdades mediúnicas nos jovens, introduzindo-os ou destinando-os única e exclusivamente a atividades de evangelização infanto-juvenil. Jovens em pleno processo de desabrochar da mediunidade precisam da orientação segura e da vivência da prática da mediunidade responsável dentro das nossas reuniões. Eu não estou contrariando ninguém aqui, não estou contrariando Kardec de maneira alguma. Nós precisamos dar orientação e dar seguimento à faculdade desses indivíduos, porque, do contrário, a energia vai ser tanta que pode, inclusive, provocar problemas psíquicos dolorosos. Então, é um pensamento que eu tenho, né, por conta da minha vivência mediúnica. Eu psicofonava espíritos obsessores com 10, 11 anos de idade, e isso não gerava em mim nenhum tipo de impacto negativo no sentido psíquico. Né? Isso é verdade mesmo, e eu passei muitas experiências assim. Né? É muito, muito preciso o que você está dizendo. Tem duas questões agora sobre as pinturas, eu vou fazer as duas juntas, a gente está faltando 10 minutinhos para acabar, você responde as duas e eu acho que fica bem, né? Uma pessoa pergunta, já tinha perguntado na casa o seguinte: quando você esteve aqui com a gente e pintou, os espíritos pintaram, comparando as pinturas que receberam aqui com outras pinturas recebidas em outros lugares, elas são muito semelhantes, como se os espíritos pintassem os mesmos ou modelos muito parecidos. Né? Por que isso se dá? É uma pergunta. A segunda, também diz respeito à pintura, pergunta o seguinte: além do caráter da arte, da divulgação da sobrevivência, a pintura, ela assume, no trabalho que você faz, um caráter de cura também para as pessoas? São essas duas questões. Bom, a gente precisa fazer uma investigação maior para podermos dizer que as pinturas, elas são símiles. A gente não tem essa investigação. Do que eu já pude perceber é que cada apresentação assume uma característica diferente. O que talvez sugira uma similitude se deve ao fato de que, normalmente, nas apresentações públicas, um determinado grupo fixo de espíritos se manifesta. Porque é óbvio, os espíritos, eles se utilizam da lei do menor esforço. Então, aqueles que estão mais afinizados com o psiquismo do médium são os que conseguem desenvolver melhor o trabalho em condições áridas, como, por exemplo, a condição de uma atividade com um público extremamente heterogêneo. Então, aí a gente vai observando isso. Tem outra situação também que se processa, que é a seguinte: eu já perguntei a Renoir. Existem em algumas apresentações, por conta de dificuldades que vão se apresentando, eu não consigo entrar muito num processo de transe, eu fico ainda meio lá, meio cá. E isso gera, obviamente, dificuldades por parte dos espíritos. Aí, nesse momento, o que é que eles fazem? Existem técnicos espirituais que imprimem no meu cérebro ou resgatam do meu cérebro
E aí nós poderíamos dizer que existe a influência do médium no processo, porque a memória do médium sendo utilizada, por exemplo, como uma matriz para a execução de determinado trabalho. Veja que coisa interessante. Então, não é fraude mediúnica. Não é que o cara está repetindo a mesma tela. O processo se dá por conta de uma série de outras variáveis que nós não observamos ainda, porque não nos predispusemos ao estudo. Não nos predispusemos ao estudo. Então, aí eles resgatam essas matrizes e vão imprimindo o pensamento deles a partir dessas matrizes. Um caso muito curioso que pode exemplificar isso, de uma forma um pouco distante, seria, por exemplo, os processos da superincorporação. Eu não sei se Palhano Júnior vai trazer algum estudo sobre a superincorporação. A superincorporação é um processo de efeitos físicos, onde os espíritos técnicos desdobram o médium, revestem o médium com ectoplasma para que o espírito se materialize a partir do perispírito do médium que está desdobrado. E aí percebe-se na materialização por superincorporação traços fisionômicos dos médiuns. Casos bem curiosos nós temos aí na nossa literatura espírita. Então seria mais ou menos assim. O perispírito do médium é uma matriz que vai ajudar ou facilitar a materialização do espírito que quer se comunicar por esta via. Da mesma forma, a pintura, eles resgatam algumas imagens que já estão no meu cabedal de memória, já estão arquivadas na minha memória, e a partir delas, usando-as como matriz, eles imprimem os trabalhos, né? Mas são só semelhantes. Se a gente fizer uma análise, nós vamos perceber só semelhança em estilo, em cor, em forma, mas cada apresentação de pintura é completamente diferente uma da outra. Qual era a outra pergunta? A segunda é sobre o caráter de cura do projeto. O caráter de cura da pintura, né? Olha, durante muito tempo nós ficamos receosos em dizer que a pintura mediúnica funcionava como um instrumento terapêutico. A nossa visão começou a mudar depois que o Daniele Goulart foi fazendo as tomadas dos quadros e retratou a quantidade de energia que estava ali no quadro. Eu disse, olha, para alguma coisa essa energia deve servir, eu pensei. E aí depois, muito tempo depois, nós tivemos contato com um artigo publicado por vários médicos, se eu não me engano, são 5 pesquisadores do Albert Einstein, e eles entenderam com as suas pesquisas que a pintura mediúnica ela exerce influência positiva em indivíduos que são portadores de depressão, de transtorno temporomandibulares e de ansiedade. Vejam que coisa interessante. Então, a partir de agora, nós já podemos ter a segurança de dizermos que a pintura mediúnica pode exercer influência benéfica no sentido da saúde das pessoas. Né? Ótimo. Amigo, veio uma última questão, nós temos 5 minutos, eu vou te fazer. Aí, pessoal que está assistindo, depois a gente não vai responder mais questão, por conta do nosso horário, não vamos dar mais tempo para isso. Olha só, a pessoa escreveu para a gente assim, os séculos passados foram bastante ricos nos estudos sérios das experiências psíquicas através das sociedades de pesquisa psíquica. No entanto, muito disso ficou esquecido e acabou se perdendo pelo modelo, pelo paradigma de ciência que se tornou predominante. Aí a pergunta, diante das suas experiências e do contato com os espíritos, como que a gente poderia retomar de modo sério essas pesquisas, alcançando um impacto na experimentação, sendo que a gente está lidando com um fenômeno tão sutil, às vezes não com mediunidades tão pronunciadas quanto a sua,
fenômenos que talvez pareçam menos replicáveis. Como que você acha que a gente podia fazer essa retomada das pesquisas? Olha, eu penso que vai ser desafiador, né? Primeiro a gente precisa ressignificar o modelo de vivência espírita atual. Porque o nosso modelo de vivência espírita atual é extremamente religioso. E o que eu quero dizer com isso não é que a religião é uma coisa ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando agora do lugar de um pesquisador. Então, para a vivência religiosa, a experiência científica que é construída com base na investigação dos fatos não é interessante. Então, a impressão que a gente tem, por exemplo, é que aquela ruptura que a ciência fez com a religião no processo de instalação do capitalismo, na estruturação do positivismo de Augusto Comte, na construção do método da observação, da experimentação, da quantificação, né? Está acontecendo no sentido inverso com a religião. Então, a religião, que é a vivência da fé, do não questionamento dos fatos, dos fenômenos, está hoje, digamos assim, rompendo com o pensamento científico. Então, a gente precisa ressignificar as nossas experiências espíritas, para podermos, ou a nossa visão, melhor dizendo, né? A gente precisa ressignificar a nossa visão daquilo que vem a ser experiência espírita, para podermos fazer ressurgir no seio da nossa praxis um processo de experimentação, não como outrora, mas a partir dos modelos científicos de que nós dispomos nos dias de hoje. Porque, por exemplo, Vinícius, o modelo de outrora era um modelo extremamente reducionista. Então, atava os médiuns, né? E alguns ditos pesquisadores, por exemplo, ainda querem fazer isso com os médiuns. Querem repetir experiências, aí investigam a vida dos médiuns, aí colocam como é que diz, cavalo de Troia nos computadores dos médiuns, para poder saber de onde é que traz informação, disso, daquilo outro. Essa é uma visão muito reducionista e infantil daquilo que vem a ser efetivamente a ciência, sabe? Então, nós temos outros modelos. Nós podemos nos utilizar, por exemplo, do método autobiográfico, avaliar as histórias de vida dos médiuns. A gente não faz isso. E analisar sob a luz, por exemplo, da hermenêutica. Como é que esse indivíduo se constituiu enquanto médium? Isso é uma pesquisa em ciências humanas. Nós podemos nos utilizar, por exemplo, de pesquisas na área da saúde pública que se associam à sociologia, no sentido de pesquisarmos, por exemplo, os itinerários terapêuticos utilizados por pacientes junto aos médiuns de cura. E aí a gente vai entender todo esse universo de um indivíduo que está doente, que foi buscar a sua cura em um centro espírita e que a obteve. Nós podemos também nos utilizar de pesquisas quantitativas, sim. Como é que o cérebro desse médium está, digamos, se configurando durante um transe, né? Agora, o grande problema é que nós, os espíritas, queremos colher os frutos sem nenhum trabalho. Então, a gente quer que, diante dos médiuns, por exemplo, a gente quer que os espíritos nos deem aquelas provas, né, que na minha perspectiva, são bem assim, chulas, né, que nos deem aquelas provas, a gente se satisfaz, não, esse daqui é médium mesmo. E pronto, e aí o indivíduo segue, e a gente vai vivendo as nossas formas de religião. Então, é isso que eu penso que a gente precisa reposicionar a nossa visão, né, ressignificar a nossa visão daquilo que vem a ser efetivamente vivência espírita. Nós não podemos descuidar do fato de que
A doutrina espírita, toda ela nasce do coração de Jesus. Toda ela. Na condição do Consolador prometido. Se ela nasce do coração de Jesus e possui tríplice aspecto, ciência, filosofia e moral ou religiosidade, nós não podemos nós não podemos descuidar dos aspectos científicos e dos aspectos filosóficos, porque estes também fazem parte do plano de Jesus para a doutrina espírita. Só que aqui no Brasil, e eu vou me permitir estender só um pouquinho, me dê essa oportunidade. O que acontece aqui no Brasil é que, para que a doutrina espírita pudesse sobreviver, eu penso, o inconsciente coletivo dos espíritas e dos simpatizantes se direcionou para a vivência religiosa. E é por isso que a gente tem alguma dificuldade, por exemplo, no seio das nossas instituições, em desenvolvermos sujeitos pensantes, sujeitos crítico-reflexivos em torno desse cabedal maravilhoso que é a doutrina. Associe-se a isso as dificuldades, por exemplo, do nosso sistema educacional, porque a doutrina espírita em si, ela prima pelo raciocínio, ela prima pela lógica, ela prima pela vivência filosófica dos seus postulados, ela prima pela interpretação, pela hermenêutica, se eu puder dizer. E o sistema educacional brasileiro não trabalhou no seu alunado as habilidades e competências de leitura e de interpretação. E é exatamente por isso que nós temos grandes dificuldades de viver a doutrina espírita no seu sentido filosófico e científico, que requerem leitura, requerem interpretação, requerem raciocínio crítico. E assim, o sentido religioso, ele ressai porque é o mais fácil, é aquele do coração. O coração não precisa de razão, digamos assim, né? E por isso mesmo as dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso seio, né? Falei bobagem e espero que não. Não, eu estou pensando aqui que para quem leu o Diálogos Espíritas, que é o último livro do Ivon, através da nossa mediunidade, ele responde várias questões sobre as pesquisas psíquicas exatamente nessa direção. Exatamente refazendo esse itinerário da nossa relação com o racional, da nossa relação com a pesquisa, da nossa relação com a utilidade do fenômeno e não do fenômeno pelo fenômeno, porque as coisas são difíceis da gente conseguir dissociar do campo religioso no Brasil, e isso causa para nós algumas limitações. A turma da Primavera que está assistindo, veja, está tendo oportunidade de ter contato com pessoas de cabeça bem aberta, com modelos de estudo diferente, uma casa nova, e isso é um benefício, né? Porque ela não cresce sob aquelas amarras, sob aquelas presilhas das casas mais antigas, do tempo que se falava em catecismo espírita. A gente não tem mais isso que nos prenda. Então, é uma oportunidade de ouro para a gente poder pensar e repensar a prática espírita cotidiana. E aí a gente tem muitos bons amigos nessa direção, e você é um deles, né? Muito obrigado. Nosso amigo baiano. Querido, olha, o pessoal agradece aqui. Você consegue acessar o chat aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque a gente fica concentrado, né? Pois é, eu só fiz as perguntas. Eu li as perguntas daí para você. Mas a turma adorou. Esse ano... Muito obrigado, viu? Por esse carinho, que bom. Se alguém quiser falar com o Florencio, se alguém quiser aproveitar esses minutinhos, já que ele estendeu, quiser fazer uma última pergunta, destrava o microfone aí, pode fazer, o Florencio responde, para não ficar com o monopólio da fala. Florencio, boa noite. Boa noite. Eu não quero fazer pergunta, não, mas eu quero agradecer por você ter dividido sua vida com a gente. Né? É muito gostoso ouvir uma história de criança, né? Das dificuldades, do trajeto que você fez, onde você está.
não é? Onde isso desdobra. Então, assim, muito obrigada por compartilhar com todos nós da sua experiência. Essa sua última fala vem também encontrar com os diversos estudos que a gente vem fazendo, né? Como o Vinícius mais ou menos falou, a gente vem sempre estudando às segundas-feiras e às sextas, e a gente vem sempre desdobrando esse pensamento que você trouxe agora também. Então, isso só nos acrescenta. Então, assim, muito obrigada. Foi uma joia preciosa, né, ter ouvido a sua história. Obrigado, Adriana. Florencio, eu queria... Meu querido, eu estou lhe vendo. Beijo grande. Tarcísio está bem? Tarcísio está lá embaixo, diz que está farto de espiritismo. Fala que ele vai ter que voltar outras vezes. Pois é. Aqui, agradecer com todo carinho, com muito sentimento mesmo, porque quando você fala com o coração e com amor. E é tão bom ouvir você, estar próximo de você. Muita saudade de você, tá, amigo? Beijo. Obrigado, meninos. Obrigado. Beijo. Beijo. Valeu. Mais alguém ou a gente caminha para a nossa prece final? Bem, sendo assim, vamos fazer uma prece, né, meu amigo, para a gente poder... Vamos. Você quer orar para a gente, Florencio? Eu quero. Então, ore para nós, por favor. Eu vou orar. Senhor Jesus, amigo querido dos nossos corações, nós não temos palavras para agradecer por esses momentos sublimes de encontros de almas que nos proporcionaram experiências incríveis de afeto e de conhecimento. Queremos agradecer também, Senhor, a presença das almas queridas, dos nossos espíritos familiares, dos amores que já se foram e que nesse instante se aproximam dos nossos corações. Por tua autorização compassiva, para nos cantarem no silêncio da invisibilidade as músicas imorredoras do amor e da saudade. Permite, Senhor, que nesse altar da consciência onde nós nos encontramos nesse instante, possamos reverenciar a presença desses amores queridos, agradecendo-lhes tudo quanto eles nos ofereceram na forma de afeto, agradecendo-lhes o socorro às nossas emoções quando, por conta da separação, a nossa alma sangrava. Agradecendo as boas inspirações e o suporte de proteção contra a influência malévola dos inimigos do bem. Envolve a eles, Senhor, nas vibrações mais ternas da nossa alegria. E que o nosso desejo
de reencontro em espírito e verdade. Não substitua na nossa trajetória a vontade de Deus. Que possamos entender o tempo, a justiça e o seu soberano amor, que nos conduz pelas tramas da experiência a melhores lugares. Que essa primavera, que se materializa nas telas dos nossos espíritos e nos perfuma com a amizade sincera, possa igualmente ser estendida como bálsamo de saúde para os desencarnados da pandemia e para aquele outro, Senhor, que ainda enfrentam o desafio das UTIs e dos hospitais. Inspira os nossos governantes e a todos nós. Nos ajuda na manutenção da fidelidade aos princípios éticos que esposamos, na forma do teu pensamento materializado na doutrina espírita que amamos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, amigo, por ter estado com a gente essa noite, por ter partilhado um pouquinho de você com a gente. Essa casa é sua. Muito obrigado. Se Salvador lhe mandar para fora e você não for para a Europa, venha para Juiz de Fora. Claro. É só vocês chamarem. A casa é sua. Vamos fazer uma cópia da chave para dar para você. Uma Pois eu quero. Uma para o Wagner, para esses amigos queridos que a gente tem. Lourenço, muito obrigado. Agora que a gente tem essa possibilidade da internet, a gente pode ter outros encontros, né? A gente ainda vai ter muito para trocar de experiência. Você tenha uma boa noite. Dá um beijo em Tarcísio que nós mandamos. Sim. E a gente vai se vendo, meu amigo. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tudo de bom para vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. Obrigada. Tchau.